Olá, gatinhos, gatinhas e gatinhas, eu sou a professora Tatiele e no dia de hoje nós vamos falar sobre o dia de ontem. História passada. Nós vamos falar sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, porque essa data é tão importante para relembrarmos essa trajetória de luta, de resistência dos negros, dos afrodescendentes, a sua condição imposta pelos portugueses, pelos brancos, pelo branco europeu, a sua condição de escravo, e porque é necessário sim termos o Dia da Consciência Negra e não da consciência humana, mascarando assim um ideário de que nós somos todos iguais, de democracia racial, quando a gente já sabe que a etnia negra ainda enfrenta e está em combate na luta por espaços, instituições e igualdade. Então vem comigo, hoje nós falaremos sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. A lei que estabeleceu o Dia Nacional da Consciência Negra é a Lei 10.639 de 2003. Ela sancionou e estabeleceu o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Em 2011, a Lei 12.519 estabeleceu o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e o Dia Nacional da Consciência Negra. Não instituiu feriado, o feriado fica a cargo de cada estado e de cada cidade. São mais de 700 cidades que têm o dia 20 de novembro como feriado nacional, que corresponde a 13,63% das cidades totais do Brasil. Então, esse é o histórico da lei que instituiu esse dia como sendo o dia para nós rememorarmos, lembrarmos a trajetória de luta dessa etnia, da etnia afrodescendente dos negros aqui no Brasil. O dia 20 de novembro faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, que eu vou contar daqui a pouco rapidamente a historinha para vocês. E esse dia, ele foi discutido entre 4 historiadores universitários gaúchos, que foi o Oliveira Silveira, o Vilmar Nunes, Ilmo da Silva e Antônio Carlos Cortez. Eles, nas discussões universitárias do grupo de estudo deles, lembra que o dia 13 de maio nem sempre é uma data, que foi a data da assinatura da Lei Áurea da Libertação dos Escravos, é uma data que serve de verdade para, assim, estabelecer uma conexão e uma memória da etnia e da luta dos negros aqui no Brasil. Então, eles chegaram a esse consenso que a data, a simbologia mais forte dessa luta, dessa resistência, seria a morte do Zumbi dos Palmares, que foi assim um marco, uma figura emblemática de afronta, que afrontou o poder aí na época, afrontou a coroa portuguesa. Então foi a partir daí que surgiu essa data e essa necessidade do dia 20 de novembro ser o Dia Nacional da Consciência Negra. Zumbi dos Palmares, ele é filho de Sabrina e esposo de Dandara, que posteriormente eu até vou fazer um vídeo sobre essas mulheres negras e a sua história, que foi também uma grande contribuição na história brasileira, desse simbolismo feminino de luta e resistência feminina. Ele nasceu em Alagoas em 1653 e ele tinha 20 anos quando o Quilombo dos Palmares foi atacado pela primeira vez. O Quilombo dos Palmares, que fica na Serra da Barriga, né, lá em Alagoas, ele ficava no alto da serra, tinha todo um planejamento, se tornou um símbolo e uma afronta aos fazendeiros da região e ao poder português, porque quando os escravos fugiam e iam para lá, esse quilombo foi crescendo, chegou a ter muitos habitantes, mais de 200 mil habitantes, segundo as estatísticas, e era lá o lugar onde os fazendeiros olhavam e sabiam que não podiam com aquele quilombo, com aquela organização. Foi
muitas vezes é lançada a ideia errônea de que lá no Quilombo dos Palmares os escravos faziam escravos. Isso já foi comprovado, que foi uma ideia de estudiosos que tinha uma noção de deslegitimar aí esse movimento de resistência, e também de alguns escritores que escreveram livros de história. Por isso que é muito importante checar fontes, ver se a fonte é primária, não é secundária. Alguns jornalistas escreveram esses livros rapidinhos, que incorretamente da história do Brasil, e lançam essas ideias errôneas e pegam aí. Não havia escravização dentro dos quilombos, havia uma noção de função delimitada, eles eram muito bem organizados, tanto que resistiram mais de 90 anos a incursões portuguesas, e essa organização precisava ter um quadro de função e hierarquia muito bem delimitado, e isso que aconteceu no Quilombo dos Palmares. Cada um tinha sua função muito bem delimitada, né? Muita organização, e por isso muitos vincularam essa ideia errônea que eles faziam pessoas de escravos lá. Não, isso é uma ideia errônea dentro da história. Em 1678, o tio do Zumbi dos Palmares, o Ganga Zumba, ele estabelece um acordo com o governo de Pernambuco em relação ao quilombo. Mas, em 1680, o Zumbi dos Palmares rompe com seu tio porque ele não concorda com esse acordo feito com o governo pernambucano, e ele se torna o líder do Quilombo dos Palmares. Durante a sua liderança, o Quilombo prosperou, mais gente conseguiu fugir e se juntar a essa organização grandiosa que era o Quilombo dos Palmares. Eles tinham planejamento, como eu disse para vocês, conhecimento de técnicas. No alto da Serra da Barriga, eles tinham todas as estratégias traçadas no caso dessas invasões, que foram várias e que não obtiveram o sucesso de aniquilar esse quilombo. Foi muitos anos aí de incursões portuguesas para conseguir dar fim ao Quilombo dos Palmares. Hoje lá existe um memorial, uma réplica de como seria a organização do quilombo. Eu tive a oportunidade de visitar. Tem a atalaia, tem um monte de uma réplica mesmo, uma tentativa de reconstrução dessa organização do Quilombo dos Palmares. Vale muito a pena visitar, é muito bonito, além da vista linda do alto da serra. Em 1694, o governo pernambucano contratou um grupo de bandeirantes portugueses, do qual Domingos Jorge Velho, que inclusive tem um monte de rua com o nome de Domingos Jorge Velho, o bandeirantes que matou tanto índio, acabou com o Quilombo dos Palmares, quando a gente precisava ter mais nome de Zumbi dos Palmares e algumas figuras indígenas aí dentro da nossa história. Isso eu não me conformo. Então ele atacou o quilombo, o Zumbi conseguiu fugir, mas mesmo assim ele foi capturado, enforcado no dia 20 de novembro, né? E esquartejado, colocado essa como uma lição pedagógica para quem ousasse desafiar o poder aí da coroa portuguesa e dos fazendeiros da região. Em 1695, o Zumbi do Palmares tinha 40 anos quando ele foi morto em 20 de novembro de 1695. Aí ficou a data do Dia da Consciência Negra no Brasil, consciência negra e não humana, porque se a gente fala humana, a gente anula todo esse passado histórico de dominação do homem branco sobre a etnia negra e escravização. É como se eu tentasse anular essas vozes de resistência, essa luta para que esse povo, sim, tivesse a sua liberdade, tivesse o seu lugar na história, e que hoje ainda, como eu disse em vários outros vídeos, esse daqui eu falo da situação de desigualdade ainda no nosso país, muito grande da etnia negra, né? Então, não, aquela figurinha do Morgan Freeman falando que temos que ter consciência humana e não necessidade de consciência negra. Nós precisamos de ter esse dia, sim, para comemorar as lutas e resistências, e para tentar colocar aí para os
as pessoas brancas, para os homens brancos, que eles tiveram e têm essa dívida histórica, sim, né? Nós fizemos horrores, escravizamos pessoas, matamos pessoas, então precisa ser repensado para que a história não volte, para a história não se repetir. Espero ter ajudado vocês a entender o que foi e qual a importância do Dia Nacional da Consciência Negra. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Um beijão e até o próximo vídeo.